permitiu que você me tocasse tão casualmente? Para sua surpresa, Luo Fengyuan apenas deu uma risadinha e mudou de assunto. Tão pequeno. Furiosa, Zihuoyan retrucou. Eu não sou como aquela jovem zombie. O que há de pequeno em mim? Lá embaixo, Xiao Tian quase engasgou com sua saliva. Ele olhou para Zombrin, que estava olhando para o céu com uma expressão intrigada. Xiao Tian pensou consigo mesmo. É melhor que ela nunca descubra. A pessoa que ela mais respeita pode ser a que mais a machuca. Zihuoyan foi a primeira a atacar, dando um soco enquanto zombava. Você se acha o máximo? Por que você é maior? Luo Fengyuan contra-atacou com um soco, provocando. Você não consegue aceitar uma piada? É errado dizer que você é pequeno? Observando os dois brigando e discutindo, Xiao Tian ponderou por um momento. Parece que eles já descarregaram suas frustrações. Não só estão brincando, mas sua intenção assassina diminuiu significativamente. Lu Yan franziu a testa e expressou sua preocupação. Príncipe, se eles continuarem assim, isso poderá causar problemas desnecessários. Xiao Tian esfregou o pulso e concordou. De fato, é hora de intervir. Para a surpresa deles, ele começou a se aquecer, o que fez com que os olhos de Luyan e Zhongling se iluminassem de expectativa. Parecia que o momento pelo qual eles estavam esperando finalmente havia chegado. O príncipe estava prestes a mostrar sua força formidável. Xiao Tian limpou a garganta e, de repente, gritou para os dois lutadores no céu. Parem com isso. Vocês dois, parem de lutar. Parem agora mesmo. Ao ouvir isso, tanto Zhongling quanto Lu Yan ficaram completamente atordoados. Essa é realmente a solução do príncipe? Como era de se esperar, nem Zihuoyan nem Luo Fengyuan pareciam dispostos a ser os primeiros a cessar o combate. Eles continuaram a se enfrentar intensamente. No entanto, naquele momento, Xiao Tian escorregou e Zihuoyan percebeu imediatamente. Com um suspiro de surpresa, ela se teletransportou em uma fração de segundo para aparecer atrás de Xiao Tian, abraçando-o com firmeza. Luo Fengyuan, chegando um pouco tarde demais, só pôde observar Xiao Tian cair nos braços de Zihuoyan. Deitado em seus braços, Xiao Tian começou a inspecionar as roupas dos dois lutadores. Ele pensou consigo mesmo que, ao escolher as roupas de um homem, é preciso escolher o tipo certo. Se for de couro, a sensação é de frio, mas é muito macio. Sua aparência brilhante é bastante atraente. Quanto à roupa de Gao, embora possa não isolar bem, ela é bastante quente. Seu acabamento fosco transmite uma vibração um pouco misteriosa e é incrivelmente sedosa. Perdido em seus pensamentos, Xiao Tian murmurou em voz alta. Escolher roupas é realmente difícil. Talvez eu devesse comprar os dois tipos. Zihuoyan, ainda o segurando, perguntou confuso. O que você disse? Xiao Tian olhou para cima e viu os dois olhando atentamente para ele. Ele rapidamente mudou de assunto e disse: a fonte termal foi arruinada por causa da briga de vocês. Não há mais nada para aproveitarmos no futuro. Zihuoyan não se deixou enganar tão facilmente. Ela disse com uma ponta de irritação: acho que você deveria ficar de molho nessa fonte termal a noite toda. Você não precisará voltar ao palácio esta noite. Lu Yan, deixe-o ficar em sua antiga mansão. Ele pode ficar na cidade das Chamas Verdes. Lu Yan ficou surpreso e respondeu: Vossa Majestade, minha antiga mansão está localizada no antigo distrito da cidade de Grenflane. Não só fica longe da cidade das Chamas Verdes, mas também é muito dilapidada para alguém morar nela. Você está falando sério? Quando Zihuoyan se virou para ir embora, Xiao Tian tentou persuadi-la mais uma vez. Vossa Majestade, e o jantar de hoje? Sem virar a cabeça, Zihuoyan respondeu: eu mesma vou comer. Não precisa se preocupar com isso. Sentindo-se um pouco desamparado, Xiao Tian virou-se para Luo Fengyuan e perguntou: em sua casa? Mas antes que ele pudesse terminar, Luo Fengyuan de repente soltou seu controle sobre Xiao Tian e disse: essa concubina de repente lembrou que eu tenho planos para esta noite. Parece que não poderei receber o príncipe Xiao. De qualquer forma, como a imperatriz já deu sua opinião, também não é apropriado para mim. Ao ver o comportamento ciumento de Luo Fengyuan, Xiao Tian ficou completamente perdido. Zihuoyan então instruiu Zhongling a não permitir que Xiao Tian passasse a noite na residência de Zong. Depois disso, os dois seguiram caminhos diferentes, deixando Xiao Tian para trás. Zhongling e Lu Yan olharam para Xiao Tian com preocupação. Príncipe, parece que você estragou tudo. Xiao Tian olhou para eles e respondeu: vocês podem não entender, mas se quiserem rir, façam isso. Seus sorrisos reprimidos me fazem sentir ainda pior. Ao ouvir isso, os dois caíram na gargalhada. Naquela noite, dentro da mansão dilapidada de Lu Yan, Xiao Tian estava deitado em uma cama esfarrapada. O filhote de cachorro do sistema perguntou: respeitado mestre, gostaria de ativar o modo de auxílio ao sono? Não é necessário. Pretendo dormir até tarde hoje. Xiao Tian respondeu. Depois de horas,
uma sombra se aproximou lentamente da entrada. Era a Imperatriz Zihuyan. Seu rosto estava marcado pela irritação. Esse cara está dormindo tão profundamente. Eu lhe disse para não voltar. E você realmente não voltou. Que irritante. Mal sabia ela que Xiao Tian não estava dormindo. Naquele momento, ele estava pensando com entusiasmo. Ainda bem que não liguei o modo de suspensão a do sistema. Será que a Imperatriz realmente entrará em meu quarto esta noite? Estou ansioso por isso. Tenho tentado atraí-la e, como esperado, no meio da noite, a Imperatriz Erroan veio novamente observar Qin, que parecia estar dormindo profundamente. Ela pensou que ele parece estar dormindo profundamente. Eu me pergunto se ele está fingindo ou se está realmente dormindo. Tive uma ideia com uma inspiração repentina. A Imperatriz convocou uma mesa cheia de coisas quentes. Xiao Tian murmurou, estranho. Por que estou babando de novo? A comida está cheirando tão bem, especialmente a panela quente. Será que estou babando por causa do aroma? Aproveitando a oportunidade, a Imperatriz entrou na conversa. Então esse é o motivo. Eu estava me perguntando por que você baba toda vez que dorme. Agora faz sentido. Quem pode culpá-lo por ser tão guloso? Fingindo ter percebido, Xiao Tian disse. Eu devo ter sonhado que estava comendo comida. Espere, isso não está certo. De repente, ele apontou para Zihuoyan e perguntou, Vossa Majestade, o que está fazendo aqui? Ao ver a expressão confusa de Xiao Tian, um pensamento passou pela cabeça de Zihuoyan. Ele fica tão adorável quando está confuso. Ela então se sentou à mesa e disse, inicialmente, eu não queria vir, mas percebi que, como a grande Imperatriz das Chamas, eu não deveria ter que fazer as coisas sozinha. Além disso, não sou uma pessoa de mente estreita. No entanto, você ainda precisa ser punido. Hoje à noite, você só poderá me dar o prato quente e não poderá comer você mesma. Olhando para o comportamento aparentemente calmo de Zihuoyan, mas notando suas orelhas coradas, Xiao Tian, segurando uma risada, fez uma reverência e disse, minha querida Imperatriz, fique tranquila, eu me certificarei de que você aproveite a refeição. Quando Zihuoyan estava prestes a responder, ela notou Xiao Tian, com a tigela e os pauzinhos na mão, sentado ao lado dela. Ela perguntou, por que você está sentado tão perto de mim? Xiao Tian parecia sério. Sua Majestade, se eu me sentar muito longe, não será conveniente alimentá-la. Se eu acidentalmente derrubar comida na mesa ou no chão, não será apenas um sinal de desrespeito à senhora, mas principalmente um desperdício de comida. Você não acha? Zihui não piscou e respondeu com o rosto ficando vermelho. Eu também acho. Assim, os dois se sentaram lado a lado. Depois de ferver um pedaço de carne, Xiao Tian a esfriou soprando sobre ela, enquanto Zihuoyan cerrava os punhos ansiosamente. Depois de um momento, Xiao Tian pegou um pedaço de carne e o deu a ela. A carne tinha um sabor perfeito em sua boca, com a temperatura e a textura certas. Era simplesmente divina. Com um sorriso radiante, Xiao Tian perguntou, como está? Saborosa? Está bom. Zihuoyan respondeu, desmaiando de indiferença. Afinal de contas, só dei uma mordida. Como posso saber seu sabor? Xiao Tian imediatamente colocou mais ingredientes na panela e disse, espere um pouco, Majestade. Ele estará pronto em breve. Enquanto ele se ocupava, girou e a observava com diversão. Pouco depois, Xiao Tian ofereceu outro pedaço de comida. Sua Majestade, experimente isso. Como está o sabor? Está bom. Respondeu ela com indiferença. E este aqui? É aceitável, eu acho. Naquele momento, os pauzinhos na mão de Xiao Tian caíram acidentalmente no chão. Ele deu um tapa na coxa em sinal de frustração. Que desastrado da minha parte. Até deixei cair os pauzinhos. Não consigo nem mesmo realizar uma tarefa tão simples como servir Vossa Majestade. Zihuoyan o tranquilizou rapidamente. É apenas um problema menor. Você não deve se culpar tanto. Com um tom abatido, Xiao Tian perguntou, então, como posso alimentá-lo com essas comidas? Não faz mal. Eu tenho. Antes que Zihuoyan pudesse terminar, Xiao Tian interrompeu. Já sei. Posso alimentá-lo com minha boca. Sua Majestade, devo dizer que sou bastante engenhoso. Zihuoyan ficou atonita. Seu rosto ficou instantaneamente corado de vergonha. Antes que ela pudesse reagir, Xiao Tian já estava segurando um pedaço de carne em sua direção. Ela só conseguia mordê-lo gentilmente, torcendo silenciosamente por si mesma. Está tudo bem. Eu sou a Imperatriz. O que há para ficar nervosa? Alimentar-me dessa maneira desde que os pauzinhos caíram é razoável. No entanto, no segundo seguinte, Xiao Tian se inclinou e eles deram um beijo apaixonado. Zihuoyan rapidamente virou a cabeça para o outro lado. Xiao Tian perguntou de forma provocadora. Sua Majestade, foi bom? Estava bom. Apenas mediano. Ela respondeu. No entanto, por dentro, ela estava extasiada, pensando,
Essa sensação é tão diferente de ser reservada. A sensação é muito melhor quando é aberta. Xiao Tian balançou a cabeça levemente, olhando pela janela. Olhando para a lua cheia e brilhante, ele não pôde deixar de murmurar: que lua linda esta noite. Ao ouvir isso, Ze Ruoyan também se virou para olhar o céu noturno, concordando suavemente: de fato, é lindo. A sala estava cheia de tranquilidade, com apenas o som borbulhante da panela quente. Ze Ruoyan cerrou os lábios e lentamente mudou de posição na cadeira, aproximando-se discretamente de Xiao Tian. No momento em que os dois pareciam estar se aproximando, uma figura entrou de repente pela janela. Era a imperatriz do clã dos demônios. Luo Fengyuan, antes que pudesse se levantar, disse com entusiasmo: irmão Xiao, esta concubina trouxe um bom vinho. Vamos beber até ficarmos bêbados. Levantando a cabeça, Luo Fengyuan finalmente notou Ze Ruoyan e não pôde deixar de dizer, zombeteiramente: ah, como é que esse pãozinho está aqui? Não é de recuar. Ze Ruoyan respondeu: eu também gostaria de saber por que essa vaca está aqui. A atmosfera rapidamente se transformou em um sentimento de tia. Não tenho certeza. Então, toda essa confusão foi apenas para um encontro secreto aqui? Ze Ruoyan cruzou os braços, retrucando: ainda é melhor do que alguém que fica deliberadamente mais tempo do que o necessário, espionando os outros. Não foi você quem disse que estava ocupado esta noite? Então, sua noite ocupada envolve sair de fininho para perseguir meu homem, não é? Ao ouvir isso, Luo Fengyuan fingiu inocência: mas pelo que essa concubina sabe, você não está apenas usando Xiao Tian como escudo? O primeiro-ministro Lu pediu seu filho em casamento e vocês se casaram naquela mesma noite. Quem você está tentando enganar? Ze Ruoyan ficou momentaneamente sem palavras, independentemente de ele ser um escudo ou não. Desde que ele entrou no palácio, vivo ele é meu e morto ele é meu fantasma. Com isso, Ze Ruoyan de repente deu um tapa na direção de Luo Fengyuan, perguntando desafiadoramente: se exibir para quem? Você se acha muito impressionante? Luo Fengyuan, assustado, rapidamente se protegeu, exclamando: você, sua imperatriz canina, eu não vou deixar isso passar. Com isso, Luo Fengyuan Ruoyan, surpreso, com o rosto pálido de medo, gritou: seu valentão, o que está fazendo? Pare imediatamente! De lado, Xiao Ti observava os dois sem pestanejar, pensando consigo mesmo: incrível, isso é realmente divertido. Em pouco tempo, as duas mulheres estavam ofegantes de exaustão. Luo Fengyuan falou primeiro: chega de brigas. Continuar assim não nos levará a lugar algum. Então, qual é a sua ideia brilhante? Luo Fengyuan deu um tapa na jarra de vinho ao seu lado. Se não conseguirmos resolver isso por meio de combate físico, vamos fazer uma batalha de inteligência, um concurso de bebida. Você se atreve? Zibun? Ze Ruoyan imediatamente acenou com a mão em sinal de desdém, zombando: você acha que eu teria medo de você? No momento seguinte, uma fileira inteira de jarras de vinho saiu voando de um anel de armazenamento e foi arrumada no chão. Os dois deram um tapa na mesa simultaneamente, empurrando a panela quente para o lado. Suas mãos então irradiaram poder espiritual, abrindo diretamente as jarras de vinho. À medida que a energia espiritual e a energia demoníaca se entrelaçavam, o vinho dentro das jarras se elevava no ar, misturando-se antes de cair de volta nas jarras. Imediatamente depois, ambos viraram a cabeça em uníssono para o irmão Xiao. Depois de se despedirem, voltaram sua atenção um para o outro. Aparentemente, faíscas voavam entre seus olhares. Não havia certeza de quem sairia vitorioso nesta noite. Ze Ruoyan acreditava no princípio do primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Mas Luo Fengyuan acreditava em outro princípio. O recém-chegado supera o antigo. Xiao Tian, parecendo bastante ofendido, ficou servindo bebidas para as duas mulheres. Sem conseguir dizer uma palavra, Ze Ruoyan continuou a aconselhar: ainda quero lembrá-lo, um melão arrancado à força não é doce. Luo Fengyuan, com um pensamento oculto que fez seu rosto ficar vermelho de diversão, retrucou: como você sabe que algo tirado à força não é doce? E se for especialmente doce? Logo, as tigelas se acumularam na frente dos dois. Mas nem Ze Ruoyan nem Luo Fengyuan mostraram sinais de embriaguez. Ze Ruoyan deu um leve zumbido. Eu não esperava que sua tolerância fosse tão boa. E você também não é tão ruim assim. Outra rodada? Disse Ze Ruoyan, seu anel de armazenamento brilhando enquanto ela se preparava para trazer mais vinho. Luo Fengyuan, sem se deixar abater, olhou desafiadoramente para ela. No momento seguinte, os dois pegaram outras 8 jarras de vinho e as colocaram ordenadamente no chão. Luo Fengyuan, pegando uma jarra, de repente se virou e propôs: desta vez, vamos mudar o jogo. Ze Ruoyan abriu as mãos casualmente. Tudo bem. Como vamos jogar? Luo Fengyuan ponderou por um momento. Nós competimos usando técnicas marciais. Perder um movimento, tomar um drink,
que tal? Zihuoyan sorriu e concordou imediatamente. No momento seguinte, os dois correram para fora da casa, sem usar nenhuma energia espiritual, apenas se enfrentando em um movimento. Xiao Tian escolheu sentar-se no telhado, apreciando a paisagem enquanto pensava profundamente. Enquanto ele observava, Zihuoyan deu um soco no rosto de Luo Fengjian. Imediatamente levantou uma jarra de vinho e tomou um grande gole. Em seguida, ela deu uma joelhada no estômago de Luo Fengjian e Luo Fengjian, por sua vez, engoliu uma grande quantidade de vinho e Xiao Tian ficou atônito. O habitual e leve Zihuan, que normalmente ficava abatido depois de 3 taças, estava claramente blefando o tempo todo. Ela já havia bebido várias jarras e ainda estava em pé de igualdade com Luo Fengyuan e sua briga. E o que Luo Fengyuan estava pensando? Trazer aquele vinho de cheiro forte para a casa deles. Qual era o significado por trás do álcool de alta concentração e do anel de armazenamento da Imperatriz Shihuoyan? Eles até prepararam suas taças de vinho. O que estava acontecendo? Enquanto Xiao Tian estava perdido em seus pensamentos, uma súbita explosão de choro vinda da frente o fez voltar à realidade. Ele ouviu Shihuoyan dizer, soluçando, meu pai desapareceu e minha mãe, o príncipe, também está desaparecida. Você acha que está pior do que eu? Mesmo assim, você ainda quer tirar meu marido de mim? Luo Fengyuan, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu, pelo menos há uma possibilidade de seus pais ainda estarem vivos. Mas e os meus pais? Eles se mataram. Você não pode simplesmente deixar o irmão Xiao ficar comigo? Mas meu irmão mais velho morreu em batalha. Meus irmãos também se foram. Meu segundo irmão também se foi. Todas as minhas irmãs também se foram. Zihuoyan, em seus dias, olhou para Luo Fengjian por um tempo e, de repente, estendeu a mão para lhe dar um tapinha na cabeça. Parece que você teve uma vida um pouco mais difícil. Luo Fengjian gaguejou, lutando para encontrar palavras, e de repente puxou Zihuoyan para um abraço, segurando sua cabeça e chorando amargamente. Xiao Tian, que estava observando de lado, ficou completamente atônito. Que tipo de reviravolta foi essa? Era algum tipo de competição para ver quem tinha um enredo mais trágico? Passado, mas, de certa forma, eles realmente pertenciam ao mesmo tipo de pessoas. Quando as duas mulheres adormeceram inesperadamente, Xiao Tian se levantou e se aproximou delas. Com facilidade, ele as pegou, uma em cada braço, e as colocou gentilmente sobre a cama. Depois de olhar para eles por um momento, ele olhou ao redor do quarto bagunçado. Tão problemático, ele murmurou. As duas mulheres tinham convenientemente adormecido, deixando-o para limpar a bagunça. Rasgando um vazio espacial, Xiao Tian jogou todas as jarras de vinho e o lixo. Momentos depois, ele estava no pátio, agora imaculado e limpo, e acenou com a cabeça com satisfação. Voltando para a sala, Xiao Tian congelou ao entrar. Na cama, Zihuoyan e Luo Fengjian estavam enrolados um no outro, dormindo profundamente como polvos entrelaçados. Um sorriso terno surgiu no rosto de Xiao Tian. Essas duas. No dia seguinte, quando o sol já estava alto no céu, os raios de sol entraram pela janela e atingiram as duas mulheres. Suas posições de sono pareciam bastante desalinhadas. Em um determinado momento, Zihuoyan, talvez reagindo a um sonho, fez um movimento repentino. Luo Fengjian, por reflexo, afastou sua mão. No entanto, em seu estado meio adormecido, eles inesperadamente se inclinaram um para o outro e deram um breve beijo. Os dois acordaram quase que instantaneamente, seus olhos se fixaram um no outro. Percebendo quem tinham acabado de beijar, os dois se afastaram rapidamente e cuspiram repetidamente no chão com nojo. Limpando a boca, Luo Fengjian foi a primeira a falar. Uma coisa é você, uma mulher oliga, me agarrar. Mas você ousou até mesmo me beijar. O rosto de Zihuoyan ficou vermelho. Foi claramente você quem me beijou primeiro. E agora tem coragem de se fazer de vítima? Eu vou enfrentar você. Você, Zibun. Você, Lu Kao. Acha que tenho medo de você? Com isso, os dois começaram a discutir e brigar na cama. No momento em que eles estavam emaranhados, Xiao Tian empurrou a porta e entrou. Tão animado e tão cedo pela manhã, a cena diante dele o deixou completamente atônito. Os três ficaram se encarando por um longo momento. Antes de Xiao Tian finalmente encontrar sua voz, vou preparar o café da manhã para vocês dois. Sem dar às duas mulheres a chance de responder, Xiao Tian deu meia volta e saiu. Luo Fengjian estava com uma expressão presunçosa. O irmão Xiao estava muito travesso agora. Ele ficou olhando para a concubina Zihuan. Irritado com a presunção dela, começou a se vestir e riu. Você está brincando, certo? Claramente,
Os olhos do Sr. Xiao estavam apenas em mim. Alguém deve evitar ser excessivamente autoconfiante. Ao ouvir isso, Luo Fengjian deu uma risadinha e olhou para Zihuoyan com desdém. Ser muito confiante nem sempre é bom. Quem você acha que estaria interessado em pães? Esse comentário atingiu um nervo, e Zihuoyan rapidamente virou a cabeça, com os punhos cerrados. Hoje, vou acabar com essa sua boca de vaca. As duas mulheres mais uma vez começaram a brigar ferozmente. Enquanto isso, Xiao Tin espiava pela esquina, com os olhos brilhando intensamente, sem piscar. Eu não sabia que Zihuoyan tinha uma figura tão impressionante. Não. Isso é muito violento. É melhor eu preparar a refeição deles. Não consigo mais assistir a isso. Meia hora depois, Zihuoyan e Luo Fengjian haviam trocado de roupa e estavam sentados em silêncio no pátio, comendo macarrão. Luo Fengjian estava perdido no sabor. O macarrão feito pelo irmão Xiao é tão delicioso. Zihuoyan também expressou sua admiração. Senhor Xiao, suas habilidades culinárias estão no mesmo nível do tio Zong. Xiao Tin os afastou, indicando que eles deveriam diminuir o tom de seus elogios. Eu só sei um pouco. Desde que vocês gostem, ficarei feliz. Zihuoyan, por curiosidade, pergunte, considerando suas habilidades culinárias, Sr. Xiao, por que você deixa o tio Zong cozinhar em vez de fazê-lo você mesmo? Xiao Tian sorriu e respondeu, a comida feita por outra pessoa sempre tem um gosto melhor do que quando eu mesmo a faço. Luo Fengjian, por outro lado, engoliu rapidamente sua tigela. Xiao Tian, vendo isso, advertiu, diminua a velocidade. Quem está tentando roubá-la de você? Ao ouvir isso, Luo Fengjian pousou sua tigela, engoliu a sopa de seus lábios, e em resposta à repreensão de Xiao Tian, sorriu. Essa concubina já sabe. Zihuoyan bufou em resposta e bebeu apressadamente sua sopa, erguendo as sobrancelhas para Luo Fengjian quando terminou, até mesmo virando a tigela para indicar seu vazio, como se a estivesse desafiando. Xiao Tian ficou totalmente perplexo com a competitividade deles e pensou, as mulheres são tão difíceis de entender. Depois do café da manhã, Zihuoyan perguntou de repente, Luo Fengjian, se bem me lembro da noite passada, você não tem mais família, certo? Pensando na noite em que eles se consolaram, Luo Fengjian se sentiu envergonhado. Zihuoyan, então, inesperadamente sugeriu, que tal você se mudar para o palácio? Não apenas Luo Fengjian ficou atônito com a proposta, mas até mesmo Xiao Tian ficou surpreso, perguntando-se, a imperatriz não é mais ciumenta, por que deixá-la entrar no palácio? No entanto, Luo Fengjian respondeu com um sorriso misterioso, pequena senhorita, talvez esteja preocupada com essa concubina? Zihuoyan, parecendo confuso, respondeu, Como eu poderia? Por que eu me preocuparia com você, sua vaca irritante? Se você estiver fora do palácio, poderá tentar seduzir o Sr. Xiao, mas se você viver dentro do palácio, sob minha vigilância, não poderá fazer nenhum movimento ou roubar nenhum momento com ele. Sim, é isso mesmo. Não estou preocupado com o fato de você estar sozinha. Eu só não quero que você seduza o Sr. Xiao. Xiao te olhou impotente, pensando, Vossa Majestade, você realmente não é bom em mentir. Luo Fengjian concordou prontamente com a proposta. Se for esse o caso, então essa concubina não vai se conter. Zihuoyan se levantou desafiadoramente, e embora um pouco ressentida, respondeu, venha se você quiser. O que eu tenho a temer? Se há concorrência, vamos enfrentá-la de frente. Se eu não tivesse tanta confiança, eu não seria a grande imperatriz das chamas. Ao ouvir isso, Luo Fengjian deu uma risadinha e se aproximou de Zihuoyan, dizendo, Imperatriz, não é nada demais. Comparado a você, eu diria que sou mais magnânimo. Mesmo que você perca, ainda posso deixá-la ser uma concubina. Zihuoyan respondeu com um sorriso. Resta saber quem vai acabar como concubina, princesa de uma nação decaída. Ao ouvir esse título, Luo Fengjian começou a rir, considerando Zihuoyan, não vou mais fingir. Vou colocar minhas cartas na mesa. Não sou uma princesa de uma nação decaída. Eu sou o imperador demônio do reino primordial dos demônios. O mundo exterior prefere me chamar de imperatriz do demônio sagrado. Imperatriz demônio sagrado? Xiao Tin olhou para Luo Fengjian em choque, especialmente para os chifres em sua cabeça. Então, ela não é humana. Zihuoyan ficou igualmente atonita. Ela é de uma raça diferente, como os bárbaros. E seu título é Imperatriz Demônio Sagrado? Imperatriz? Isso está no mesmo nível do meu status. Isso não serve. Xiao Tian é meu, e somente meu. Parece que preciso ser mais cuidadoso, para que ela não o roube. Com esses pensamentos, Zihuoyan sorriu e disse, você realmente me surpreende. Luo Fengjian sentou-se casualmente, cruzando as pernas. Como você disse, justo e correto. Não faz sentido esconder as coisas, certo? Ela então se voltou para Xiao Tian, com um tom coquete. Desculpe-me,
Xiao Tian, eu não queria esconder minha identidade. Confie em mim. Além disso, tenho sido muito honesta com você. Afinal, sendo do clã do demônio sagrado, a maioria dos humanos não aceita estar com alguém do clã do demônio. No entanto, o foco de Xiao Tian estava em outro lugar. Ele apontou para os chifres dela e perguntou se eles se quebrariam. Doeriam? Eles continuam crescendo? Você precisa lixá-los regularmente? Os membros do seu clã de demônios já os perfuraram? Isso machucaria? Luo Fengyuan respondeu honestamente. Esses chifres são um símbolo do nosso clã de demônios sagrados e são as partes mais resistentes do nosso corpo. Quebrá-los definitivamente machucaria. E não temos a tradição de perfurá-los. Shi Tian, agora que você viu meus chifres e minha cauda, não se sente estranho? Com isso, a empolgação de Xiao Tian aumentou. O quê? Você também tem uma cauda? Isso é fantástico. Luo Fengyuan olhou para Xiao Tian com surpresa. Xiao Tian, você não acha? Antes que ela pudesse terminar, Xiao Tian levantou a mão, cortando levemente a testa de Luo Fengyuan com um gesto brincalhão. Não me importo com o que você pensa. O que importa é o que eu penso. Eu disse que não me importo. Estava falando sério. Então você tem chifres? Uma cauda? E daí? Quando Luo Fengyuan estava prestes a dizer algo, Xiao Tian levantou a mão novamente. Instintivamente, ela fechou os olhos. Esperando outro golpe brincalhão, Xiao Tian gentilmente bagunçou seus cabelos, dizendo suavemente: a pessoa que eu conheço se chama Luo Fengyuan, não do clã do demônio sagrado. Sentindo-se muito feliz, Luo Fengyuan, com um sorriso radiante, avançou em direção a Xiao Tian. Inesperadamente, ela acabou no abraço suave de Zihu Yan, que parecia descontente. Não ultrapasse seus limites. Peludinho roxo. Irritado, Luo Fengyuan retrucou. Você não consegue ler a sala? Penugem amarela? Ao ver as duas mulheres discutindo, Xiao Tian teve uma ideia. Filhote, você pode gravar isso? Respeitado mestre, uma voz respondeu. Estou gravando desde ontem. Bom trabalho. Com certeza lhe darei uma avaliação 5 estrelas. Peço desculpas por tê-lo chamado anteriormente apenas de assistente de voz. Xiao Tian elogiou. Momentos depois, ele se aproximou para separar as duas mulheres e perguntou a Luo Fengyuan. Vamos voltar ao assunto principal. Por que você decidiu revelar sua identidade? Luo Fengyuan respirou fundo antes de falar lentamente. Antes de chegarmos ao assunto principal, Zhou Yan, há algo que preciso lhe dizer. O conceito dos 3.000 mundos é apenas um nome. Na realidade, há muito mais do que 3.000 mundos por aí. Sempre que as regras de um mundo são quebradas, o espaço se torna instável e a energia espiritual fica caótica, tornando o mundo inadequado para habitação de longo prazo. Isso é chamado de domínio estéril. O domínio estéril do Sul já foi governado pelo poder imperial, conhecido como o Grande Império das Chamas. Mas há 60.000 anos, durante a Guerra dos Domínios, esse domínio começou a se desintegrar. Nesse momento, Luo Fengyuan deu um passo à frente, pegando a mão de Zihu Yan com um comportamento solene. Zihu Yan, o mundo que você experimentou desde a infância é tudo uma ilusão. A imperatriz Zihu Yan ficou visivelmente abalada, com o rosto sério enquanto tentava processar a profunda revelação. Recuperando-se rapidamente, ela olhou com determinação para Luo Fengyuan. Seja real ou não, ainda sou a grande imperatriz das chamas, a soberana dos incontáveis cidadãos da grande dinastia das chamas. Luo Fengyuan pareceu momentaneamente surpresa, depois abraçou Zihu Yan com força. Você realmente é digna de ser a mulher que está tentando roubar Xiao Tian de mim. Permanecer tão calmo diante de tais notícias é impressionante. Olhando mais de perto, você não é tão ruim assim. Afinal, tudo bem, mesmo que você acabe se tornando uma concubina no futuro, a grande irmã não vai lhe dar trabalho. A boca de Zihu Yan se contorceu em irritação. Eu realmente quero esmagar você, sua vaca tola. Dizendo isso, Zihu Yan estendeu a mão e deu um forte beliscão em Luo Fengyuan. Luo Fengyuan, sentindo a dor, soltou um grito agudo. No entanto, ela só conseguiu corar e implorar a Zihu Yan. Muito bem. Vamos parar com as provocações e ir direto ao assunto. Esse assunto está de certa forma relacionado ao seu pai, o estimado Imperador Púrpura. Meu pai. Zihu Yan ficou surpresa ao ouvir o nome de seu pai. Luo Fengyuan voltou seu olhar para Xiao Tian. Primeiro, preciso ser honesta com Xiao Tian sobre minha história. O Imperador Demônio e a Imperatriz Demônio anteriores do Reino dos Demônios Primordial eram meus pais. Desde meu nascimento, há 20 anos, eles estavam envolvidos em conflitos internos. Depois de suas mortes, meus irmãos, buscando tomar o trono, tentaram me erradicar. Depois que subi ao trono, encontrei inesperadamente um acordo de 3 partes relacionado à dinastia da Grande Chama com meu 18º irmão, Zhe Huan. Ouvi o passado de Lui F. Yuan, seus olhos brilhavam de emoção,
Então ela é apenas um mês mais velha do que eu. Nós dois temos 20 anos de idade. Embora ela tivesse seus pais e irmãos, sua vida não era muito diferente de viver sozinha. Nossas experiências têm algumas semelhanças e pontos em comum. Mas como ela pode ser tão madura apesar de ser apenas um mês mais velha? Como ela cresceu assim? Luo Fengjian continuou. Pelas informações que obtive da seita do demônio sagrado sob o comando de meu irmão, o domínio do Barão do Sul está atualmente sob o controle do Reino da Chama Oriental e do Pavilhão Astral. Esse domínio serve como campo de provas para testar a geração mais jovem de ambos os lados e também como local de busca de relíquias e tesouros valiosos. No entanto, há 100 anos, outro teste foi iniciado. Os jovens membros do Reino das Chamas Orientais e do Pavilhão Astral descobriram uma nova maravilha. No topo de uma montanha formada por um cadáver de dragão, eles encontraram pela primeira vez o estimado Imperador Púrpura ainda bebê. Nesse momento, Luo Fengyuan olhou para Zihuoyan, pensando que seria melhor deixá-la digerir essa informação. Zihuoyan caiu em pensamentos profundos. O Reino das Chamas Orientais e o Pavilhão Astral encontraram meu pai há 100 anos. Mas por quê? Quando ele estabeleceu seu império há 45 anos, ele tinha apenas 20 anos de idade, e o que Xiao Tia mencionou anteriormente sobre a experiência de meu pai parecer intencional. Então, esse mundo falso começou há 65 anos, no momento em que meu pai foi adotado. Certo? Luo Fengjian acenou com a cabeça em sinal de afirmação. Depois de descobrir seu pai há 100 anos, tanto o Reino das Chamas Orientais quanto o Pavilhão Astral tentaram vários métodos. Eles não conseguiram mover o cadáver do dragão ou derreter o selo de gelo até o surgimento do embrião primordial, um item precioso nutrido pelos céus e pela terra. Com o surgimento do embrião primordial, o gelo começou a derreter e uma aura imperial pura vazou do corpo de seu pai. Meu 18º irmão percebeu o fato e veio procurar. A partir de então, o clã do demônio sagrado, o Reino das Chamas Orientais e o Pavilhão Astral se conheceram. Luo Fengyuan então olhou solenemente para Zihuoyan. Embora a linhagem imperial não possa ser obtida à força, há outras maneiras. Isso é reunir a sorte imperial legítima da raça humana para reforçar o próprio poder e obter as bênçãos do céu e da terra. Dessa forma, quando alguém alcança a iluminação, tudo ao seu redor floresce. Além disso, a legitimidade do destino da raça humana é prestigiosa demais para ser reivindicada por uma única parte. Dividi-lo entre os três era o ideal. Depois disso, o clã dos demônios forneceu os métodos, usou alguns recursos para comprar escravos e reabasteceu a população. O Astral Pavilion foi responsável pelas observações, cálculos e elaboração do processo de consolidação da sorte imperial. O Reino da Chama Oriental contribuiu com mão de obra e esforço, usando sua experiência para construir um império para o estimado Imperador Púrpura. Depois de 30 anos, o selo de gelo derreteu completamente. Meu 18º irmão, o rei do Reino das Chamas do Leste e o mestre do Pavilhão Astral. Eles selaram seus níveis de cultivo e trouxeram pessoalmente o estimado Imperador Púrpura para cá. Ao mesmo tempo, uma dinastia Dai em declínio já havia sido estabelecida. Eles levaram pessoalmente o estimado Imperador Púrpura para aquela aldeia e o confiaram a um velho estudioso. Luo Fengjian de repente agarrou sua mão. As mãos de Zeon, a partir daquele momento, fabricaram a vida de seu pai. O estimado Imperador Púrpura começou originalmente com os cálculos do Pavilhão Astral. O embrião primordial levaria 60 anos para amadurecer, mas houve um problema. Sua maturação está se acelerando. Zehuan ponderou por um momento. O que exatamente é esse embrião primordial de que você está falando? Luo Fengyuan deu um sorriso misterioso. A culpa é sua. Zihuoyan franziu a testa em confusão. Por minha conta? Eu não estava sabendo. Espere. Pode ser? Ela rapidamente retirou um item de seu anel de armazenamento. É isso mesmo, Luo Fengyuan afirmou. O selo imperial da Grande Chama é esse embrião primordial. Uma vez que o destino da dinastia se consolide com sucesso e o selo imperial amadureça, será hora de tomar posse do destino da nação. Zihuoyan olhou para ela. O que acontecerá se o destino da nação for tomado? Ao ouvir isso, Luo Fengyuan levantou lentamente 2 dedos. Escolhas diferentes levam a resultados diferentes. A primeira escolha, se o destino for tomado, significa o fim da grande dinastia das chamas. Todos os súditos da dinastia da Grande Chama perecerão, deixando apenas você como a única sobrevivente, tornando-se uma imperatriz desolada. A segunda opção é que você, como imperatriz,
Resista à reação do roubo do destino da nação. Sacrifique-se e proteja os súditos da grande chama. Shiruoyan franziu a testa. Você não disse que tudo isso é falso? Esses civis e oficiais não deveriam? Luo Fengjiu a interrompeu imediatamente. Os eventos podem ser fabricados, mas a grande dinastia da chama existe de fato. As pessoas que foram jogadas aqui pela primeira vez tiveram suas memórias alteradas, mas com o passar do tempo, a população cresceu naturalmente. Shiruoyan respirou fundo. O que aconteceu com o cadáver do dragão que não podia ser movido? Luo Fengjiu apontou para trás dela. Depois que o cristal de gelo que selou seu pai derreteu, o cadáver do dragão se transformou em uma vasta cadeia de montanhas, que agora é a Cordilheira da Chama Verde. Xiao Tian deve ser capaz de sentir isso também. Xiao Tian finalmente entendeu. Não é de se admirar que tudo que é cultivado e criado nessa montanha seja tão delicioso. Isso significa que o que estou criando são porcos-dragão? Galinhas-dragão? Que droga! Por que você não disse isso antes? Eu as vendi muito barato. Ele brincou e cortou a cabeça de Luo Fengyuan. Zehuyan rapidamente puxou Luo Fengyuan para o lado. O que aconteceu depois? Você sabe sobre o desaparecimento de meu pai? E quanto aos meus dois irmãos reais? Luo Fengjiu deu um tapinha gentil na cabeça de Zihuoyan para confortá-la. Não se preocupe, seu pai está definitivamente seguro. De acordo com a inteligência, seu pai provavelmente foi resgatado por sua mãe. Minha mãe? As pupilas de Zihuoyan se contraíram, pois ela aparentemente não se lembrava de sua mãe. Depois que seu pai percebeu o plano para tomar o destino da dinastia, ele deixou secretamente a dinastia da Grande Chama, a matriz ilusória que deveria obscurecer sua mente. Surpreendentemente, perdeu o efeito, permitindo que ele visse a verdadeira natureza da região selvagem do sul. Como resultado, ele foi perseguido pelos discípulos-chefes liderados pelo Reino da Chama Oriental e pelo Pavilhão Astral. Entretanto, o poder de sua mãe é incrivelmente formidável. Mesmo quando estava no Reino Selado, ela foi capaz de combater os discípulos-chefes do Reino das Chamas Orientais e do Pavilhão Astral. Mas, de repente, uma grande mão rasgou o espaço, levando seus pais embora sem deixar rastros. De acordo com a conjectura de seu irmão mais velho, o passado de sua mãe pode ser extremamente misterioso e formidável. Ela se revelou ao salvar seu pai. Aquela mão enorme provavelmente foi um ato de uma figura poderosa da família dela. Neste momento, seu pai deve estar morando com a família de sua mãe. Quanto ao motivo de ele não ter voltado para buscá-lo, não tenho a menor ideia. Luo Fengjiu deu uma olhada em Xiao Tian, percebendo sua expressão de inveja. Irmão Xiao, no que você está pensando? Xiao Tian voltou à realidade, limpou a garganta e disse: eu estava pensando que esse reino das chamas orientais e o astral Zihuoyan, consolando-a. Sua Majestade, não se preocupe muito. Seu pai, depois de ter sido controlado e trabalhado por muitos anos, agora está com a família de sua mãe. No mínimo, ele não precisa mais se preocupar com comida e roupas. Ele não precisa se esforçar e pode ter um bom descanso. Ao terminar suas palavras, Xiao Tian voltou a pensar profundamente. Por que meu sogro é tão afortunado? Para ser levado embora, atravessando inúmeras barreiras espaciais, esse histórico, esse apoio e a capacidade de viver às custas de alguém, é incrivelmente sólido. Não é de se admirar que ele esteja tão satisfeito que até se esqueceu de sua própria filha. Por que não posso viver uma vida despreocupada como ele? Por que sempre me deparo com indivíduos anormais, obrigando-me a combatê-los? Tudo o que eu queria era viver uma vida confortável. Onde foi que eu errei? Lu, observando seu conflito, essa expressão trocou olhares. O que está acontecendo com ele? Não faço a menor ideia. Sitian tem duas esposas ricas de alto nível, mas ainda assim ele acha que sua vida não é boa o suficiente. Após uma profunda reflexão, ele teve uma epifania. É porque sua esposa não é poderosa o suficiente. Ele agarrou abruptamente a mão de sua esposa, com os olhos cheios de expectativa. A imperatriz, Zan e Louisan ficaram assustados e perguntaram rapidamente: irmão Si, o que há de errado? Quanto mais, Si Tian pensava, quanto mais isso fazia sentido para ele. Como diz o ditado, para forjar o ferro, você mesmo deve ser forte. Para que a comida seja deliciosa, a esposa deve ser poderosa. Parecia que Zihuoyan já havia percebido que precisava se tornar mais forte. Sua desculpa para convidar Luo Fengjiu para morar no palácio era apenas um pretexto. Zihuoyan certamente queria lutar com ela para aumentar sua força. Percebendo isso, Xiao Tian deu um sinal de positivo para Zihuoyan, dizendo: você é realmente a imperatriz. Sempre tão atenciosa e sábia. Zihuoyan ficou intrigada. O que eu fiz? Por que sou considerada atenciosa e sábia agora? Luo Fengyuan, ainda com um sorriso bobo no rosto, comentou: os pensamentos do irmão Xiao são realmente difíceis de adivinhar,
mas eu adoro isso. Depois de se recompor por um momento, Iruoyan perguntou novamente a Luo Fengyuan. Então, depois que meu pai desapareceu, eu me tornei o substituto, certo? Luo Fengyuan abriu as mãos em sinal de concordância. Exatamente. A escolha original do substituto era o príncipe herdeiro, seu irmão mais velho. Mas seu irmão mais velho não despertou a verdadeira linhagem imperial da raça humana. Seu segundo irmão também não. Todos haviam perdido a esperança. Mas, inesperadamente, há mais de 4 anos, você acordou. Zé Roy ao lado. Há anos atrás. Um momento tão fatídico. Eu estava em uma situação terrível naquela época. O despertar naquela época salvou minha vida e permitiu que eu ascendesse à posição de Imperatriz Demônio. Ouvindo isso, Xiao Tian de repente interveio. Há anos atrás? Coincidentemente, eu também quase morri há 4 anos. Zeruan ficou chocado. Você quase morreu? Isso foi algo que aconteceu em seu reino? Acontece que, há 4 anos, Xiao Tian ainda estava na Terra e ainda não havia sido convocado para este mundo. Naquele dia em particular, chovia muito. Xiao Tian estava sendo perseguido por uma grande gangue e já havia sido esfaqueado mais de 1 dúzia de vezes. Quando ele estava prestes a desistir, uma mão se estendeu de um beco e o puxou para dentro. Mesmo agora, Xiao Tian não conseguia entender como a chuva e a escuridão podiam cegar tão completamente aqueles que o perseguiam. E como aquela garota desapareceu sem deixar rastros ainda era um mistério para ele. Zihuoyan sentiu uma pontada de inveja. Como era a aparência daquela garota? Luo Fengyuan também se levantou, visivelmente animado. Essa garota se tornou alguém importante para você mais tarde? Xiao Tian acenou com as mãos com desdém. De jeito nenhum. Ela desapareceu como um fantasma. Mas o ponto principal não é o fato de nossas experiências de 4 anos atrás serem tão assustadoramente semelhantes? Nós dois transformamos uma situação perigosa em uma bênção e seguimos em frente para algo melhor. Quanto à aparência dela, isso é tão importante assim. Embora seu cabelo prateado fosse realmente raro, de repente, Xiao Tian se mexeu. Ela era muito bonita, com olhos hipnotizantes como os seus. Ele então se voltou para Luo Fengyuan. As sobrancelhas dela, tão cativantes, eram quase exatamente iguais às suas. Os dois coraram, pensando que ele estava apenas elogiando-os. Eles o acusavam, de forma brincalhona, de tentar encantá-los com sua conversa suave. Mas somente Xiao Tian sabia que ele não estava apenas tentando agradá-las. Aquela garota de 16 anos com cabelos prateados, naquela noite chuvosa na terra, realmente tinha olhos como os de Zihu Yuan e sobrancelhas indistinguíveis das de Luo Fengyuan. Naquele momento, Luo Fengyuan de repente puxou Xiao Tian para um abraço apertado, pegando-o completamente desprevenido. Com um tom de flerte, Luo Fengyuan sussurrou: "Irmão Xiao, essa concubina colocou todas as cartas na mesa para você, sacrificando meus próprios interesses. Eu não mereço algum tipo de recompensa?" Antes que Xiao Tian pudesse responder, Zihuoyan explodiu em raiva. "Solte-o imediatamente." Luo Fengyuan brincou com Zihuoyan. "Eu não quero soltá-lo." Xiao Tian ficou sem palavras diante de toda aquela cena. Zihuoyan não conseguiu mais se conter. Ela agarrou Luo Fengyuan pelo colarinho e a puxou para perto. Luo Fengyuan comentou de forma provocativa: "Nossa, por que está tão bravo de novo?" Xiao Tian observou o desenrolar da cena e urgentemente sussurrou em sua mente uma chamada para o filhote de cachorro. O sistema PUP respondeu imediatamente: "Respeitado mestre." Quando Lu o chamou, eu previ a ação e comecei a gravar. Xiao Tian fez um sinal de positivo. "Muito bem, 5 estrelas para você. Desejo uma vida mais tranquila." Xiao Tian perguntou a filhote de cachorro: "Existe alguma maneira de aumentar a força de Luo Fengyuan e Ziruan?" Pup explicou: "Mestre, quando você tem boas intenções com alguém, dependendo do grau de compatibilidade da alma, sua aura pode envolver e indiretamente aumentar a força dessa pessoa. Quanto maior for a compatibilidade da alma, melhor será o efeito da prática de artes marciais em sua aura. Aqui estão as porcentagens atuais de compatibilidade. Zhong Yangmin 90%, Zehuoyan 105%, Luo Fengyuan 102%. Os cabelos de Xiao Tian ficaram em pé. "O que? Zhong Yangmin, um homem adulto, tem 90% de compatibilidade? O que isso significa?" O filhote deu uma risadinha. "Mestre, a compatibilidade da alma aumenta de acordo com a frequência com que você está com ela. Quanto mais tempo vocês ficam juntos, mais rápido ela cresce. O rápido aprimoramento do destino nacional e os rápidos avanços no reino de Zehuoyan se devem à sua presença." Xiao Tian ficou atônito. "Então isso está relacionado a mim?" "Mas, a transcrição da seita do demônio sagrado do pavilhão astral do reino da chama oriental é nossa." O filhote rapidamente percebeu. "Mestre, os dados do Reino das Chamas do Leste do Pavilhão Astral são insuficientes para navegação. Você pode pedir informações a Luo Fengyuan,
mas essas duas facções podem não estar no reino de South Vasteland. Se você decidir ir atrás deles, talvez precise viajar por reinos diferentes. Xiao Tian parecia perplexo. O que você quer dizer com ir atrás deles? Preciso corrigi-lo quanto a isso. Não sou inclinado à violência. Seja o reino das chamas orientais ou o pavilhão astral. Se eles puderem estabelecer uma dinastia falsa e orquestrar um plano que se estenda por mais de 100 anos, não se pode brincar com eles. Além disso, eles não me atacaram, portanto não posso prejudicá-los sem motivo. Naquele momento, o até então brincalhão Zirouyan e Luo Fengjian de repente trouxeram várias jarras de vinho e as colocaram sobre a mesa. Xiao Tian ficou totalmente sem palavras. Lá vamos nós de novo, pensou ele. Luo Fengjian levantou um dedo de forma provocativa para Zirouyan. Atreva-se a competir novamente. Sua oliga? Zirouyan, com um aceno de mão, alinhou as jarras de vinho e zombou. Você está brincando? Quem teria medo de você, bruxa? Xiao Tian sentiu uma pontada de amargura em seu coração. Quanto vinho essas duas mulheres trouxeram na noite passada? Elas estão tentando me afogar nele? Como esperado, depois de um período indeterminado de bebida, as duas mulheres estavam mais uma vez chorando nos braços uma da outra. Por que meus poderosos pais não vieram me procurar? Um lamentou. Meus pais não eram melhores. O outro chorava. Eles não se importavam com a vida de seus filhos, apenas com sua própria felicidade. Só podemos confiar em nós mesmos. Depois de um tempo, os dois não conseguiram mais se segurar e, ainda abraçados, adormeceram no chão. Veja, Tian queria separá-los e levá-los para seus quartos, mas os encontrou tão agarrados um ao outro que não conseguiu separá-los com um suspiro de resignação. Ele decidiu, tudo bem. Vou levá-los como estão. Com cuidado, ele colocou os dois em uma cama e os cobriu com cobertores enquanto ela dormia. Ian, sentindo um momento de paz, foi para o pátio. Ele instruiu o filhote a lhe entregar uma ficha de comunicação de Jade com um aceno de mão. Ele abriu uma fenda espacial e jogou todas as jarras de vinho vazias lá dentro. Depois de arrumar o pátio, Zhongling e Lu Yan chegaram. Segurando a ficha de Jade de comunicação, Zhongling perguntou, Príncipe, você nos chamou. Do que você precisa? Xiao Tian acenou para eles. Venham e vejam. Quando entraram na sala, os olhos de Zhongling se arregalaram em choque. Príncipe, você é tão selvagem. Zirouyan e Luo Fengjian estavam dormindo profundamente, mostrando sinais de exaustão total. Xiao Tian rapidamente deu um tapa na cabeça de Zhongling. Pequeno patife. Onde foi que você aprendeu essa bobagem? Lu Yan finalmente falou. Príncipe, você nos chamou. Está nos pedindo para cuidar de sua majestade e da senhorita? Xiao Tian acenou com a cabeça em concordância. Eu o chamei aqui para ficar de olho nelas. Se algo acontecer, use o token de Jade para me avisar. Fique tranquilo, príncipe. Nós cuidaremos bem deles. Aonde está indo a essa hora? Não é nada demais. Há algo que eu queria lhe perguntar. Só não mencione isso a sua majestade. Está bem? Claro. Príncipe, por favor, vá em frente. Xiao Tian hesitou por um momento. Parece que há um poder em torno da grande dinastia das chamas chamado Pavilhão Astral, certo? Você sabe onde fica? Eu sei onde fica o Pavilhão Astral. Posso saber por que o príncipe está perguntando sobre ele? Xiao Tian sorriu. Bem, você conhece minha natureza. Eu realmente não consigo culpar os outros. Pretendo ir e perdoá-los. Dar-lhes uma chance de viver. Ao ouvir isso, Zhongling e Lu Yan sentiram um arrepio na espinha. O que deveria ter sido uma declaração misericordiosa, de alguma forma pareceu assustador e ameaçador vindo do príncipe. Xiao Tian imediatamente perguntou a Zhongling sobre o paradeiro do pavilhão astral. Ela respondeu com um medo palpável. Príncipe, você realmente vai perdoá-los e não derrotá-los? Xiao Tian deu um tapinha em sua cabeça novamente. O que está acontecendo com você? Tome todo o meu chá. É essa a percepção que você obteve com suas boas ações e cultivo recentes? Segurando sua cabeça, Zhongling exclamou. Príncipe, por favor, pare de bater na minha cabeça. Sinto que estou ficando mais burra a cada segundo. E sua forma de boas ações é bastante assustadora por si só. Lu Yan, parecendo exasperado, disse, o príncipe é de fato bondoso. Ele reforma orfanato, cuida dos idosos e dos jovens, e apoia os necessitados das pessoas comuns. No entanto, o príncipe é benevolente com os funcionários envolvidos em corrupção, aceitando subornos e explorando os aldeões. Isso não é benevolência para o bem das pessoas comuns. O príncipe já ordenou a execução de centenas de funcionários corruptos. Em seguida, Sim fez uma cara de compaixão. Infelizmente, não se deve ser assim. Embora o pavilhão astral tenha de fato cometido erros, ninguém é perfeito. Por que não podemos dar a eles a chance de se redimir? Com isso dito, Xiao Tian caminhou em direção à saída. Com um leve empurrão de seu pé,
ele se transformou em um raio de luz, disparando em direção ao céu. Zhongling observou a figura de Xiao Tian partindo e não pôde deixar de murmurar para si mesma: parece que o pavilhão astral é realmente perverso. Eles estão condenados. Ela balançou a cabeça, como se já tivesse previsto o destino do pavilhão astral. Enquanto isso, em uma filial do pavilhão astral, um homem olhava para o céu estrelado, perdido em lembranças, com tanta nostalgia. Naquela época, Luo Tian e eu viemos de lá, trazendo nossos companheiros discípulos para essa misteriosa área de avivamento. Encontramos o estimado Imperador Púrpura e iniciamos o acordo tripartite. Em um piscar de olhos, quase 100 anos se passados, estamos finalmente à beira do sucesso. Uma vez alcançado, usaremos sua carne e sangue para criar um elixir para minha nora consumir. Talvez ela pudesse dar à luz uma prole com uma linhagem pura da raça humana. De repente, um subordinado se aproximou e informou ao mestre que alguém estava se aproximando da montanha. O mestre virou a cabeça. Quem estaria subindo a montanha a essa hora? Será que a formação de proteção da montanha não os impediu? O subordinado é o príncipe Xiao Tian da grande dinastia das chamas. Ele tem a ficha de jade que presenteamos à imperatriz, o que lhe permite acessar nossa montanha. Assim, ele pode ascender. O mestre ficou surpreso. Xiao Tian? Aquele garoto bonito que confia em sua aparência? O que ele está fazendo em nosso pavilhão astral? Como ele veio até aqui? E ele está acompanhado de alguém? Não. Só ele. O subordinado respondeu. Ele está subindo a montanha com uma expressão sincera. Seus olhos estão cheios de determinação. E ele parece compassivo. O mestre olhou. O que esse Xiao Tian está tramando? Será que ele tem um desejo de morte ou algo assim? Mestre, devemos convidá-lo a subir? O mestre acenou com a mão em sinal de desdém. Não há necessidade. Se esse tolo quiser escalar a montanha, deixe-o. Quando ele chegar ao topo, nós o mandaremos de volta para baixo. É divertido, especialmente no meio da noite. Ao ouvir isso, os subordinados riram friamente. Do outro lado, Xiao Tian continuou sua subida, dando cada passo deliberadamente. Ele suspirou internamente. Quantos Oscars eles me devem por essa performance? Depois de mais uma hora de escalada, Xiao Tian finalmente chegou ao pavilhão astral. O mestre do pavilhão e seus homens já estavam esperando por ele. Ao ver a chegada de Xiao Tian, o mestre foi o primeiro a falar. Príncipe Xiao, a escalada deve ser cansativa, não é? Xiao Tian se espreguiçou e respirou fundo. Você ainda tem 2 chances para que eu o perdoe. Infelizmente, você não passou no meu teste agora e perdeu uma oportunidade. Espero que seu desempenho seja melhor da próxima vez. Tente aproveitar as poucas oportunidades de redenção que lhe restam. Ao ouvir isso, o mestre abriu as mãos com desdém. Príncipe Xiao, você continua dizendo que quer nos perdoar. O que exatamente nosso pavilhão astral fez de errado? Xiao Tian fingiu raiva. O pavilhão astral, em conluiu com o reino das chamas orientais e a seita do demônio sagrado, interveio na vida do meu sogro, o estimado Imperador Púrpura. Vocês enganaram os sentimentos dele, e isso é fraude. Além disso, você causou a morte de meus 2 tios mais velhos e enganou a atual imperatriz. Suas ações são absolutamente horríveis, por cometerem ofensas tão graves. Estou deduzindo outra chance de perdão. O mestre parece um pouco assustado. Como você descobriu? As medidas de sigilo de nosso plano foram minuciosas. Como alguém como você, que sobrevive de sua aparência, pode saber? Xiao Tian respondeu. Não importa como eu sei. O mestre, despreocupado, até zombou dele. Estou com muito medo. Príncipe Xiao, então, diga-nos, como devemos nos arrepender? Xiao Tian listou suas exigências. Primeiro, quero que o mestre do pavilhão astral, Zhou Tianji, escreva uma carta de autocrítica e a leia enquanto se ajoelha nos portões da dinastia da Grande Chama por 3 dias como sinal de sinceridade. Zhou Tianji também deve informar a sede do pavilhão astral para abandonar o plano de 3 vias. Em segundo lugar, os culpados pela morte de meus 2 tios mais velhos devem ser entregues e executados publicamente no portão do meio-dia da cidade imperial da Grande Dinastia da Chama. Terceiro, dado o ambiente único das terras desertas do sul, onde não se deve ficar por muito tempo, pedirei gentilmente à sede do pavilhão astral que ceda parte de seu território como compensação à Grande Dinastia das Chamas. Quanto à compensação pela minha esposa, sogro, tios e meu próprio sofrimento emocional, juntamente com a compensação por morte, custos trabalhistas, taxas de dificuldades e outros, uma mera compensação de 18 bilhões de pedras espirituais de grau médio será suficiente. Então, você deve me informar a localização da sede do pavilhão astral e do reino das chamas oriental, bem como chegar lá,
e depois trabalhar na construção de infraestrutura e trabalho na grande dinastia das chamas por 100 anos. E isso deve ser suficiente. Xiao Tian nem sequer notou as expressões de espanto das pessoas do pavilhão astral. Ele ainda estava pensando no quão magnânimo ele era. O garoto, felizmente, seu estado de delírio pode ser uma vantagem. Podemos capturá-lo e descobrir quem vazou a informação. Então, Zhou Tianji disse a Xiao Tian, não tenho tempo para suas bobagens. Vou lhe dar duas opções. Ou você vem comigo por vontade própria, ou eu o capturarei. Xiao Tian, um tanto incrédulo, respondeu, fui extremamente generoso, oferecendo a você uma chance no pavilhão astral. E ainda assim, você quer me prender? As terceiras chances são as últimas. Tem certeza de que não quer aproveitar essa oportunidade? Antes que Zhou Tianji pudesse responder, o delegado não pôde evitar uma risada estridente. A visão do representante rindo enfureceu Xiao Tian. Eu vim para discutir assuntos sérios e você se atreve a rir? Claramente. Você é um assassino sem coração. Você não pode ser poupado. Xiao Tian então ergueu o punho e deu um soco direto no delegado. A força explodiu instantaneamente, fazendo com que uma linha reta no espaço se despedaçasse, pulverizando o delegado junto com ela. A expressão divertida de Zhou Tianji congelou enquanto ele olhava para a fenda espacial que se estendia. Apenas um pensamento lhe veio à mente. Liu Aoyin, maldito seja você. Esse é realmente o garoto bonito, ingênuo e inofensivo que você descreveu? Momentos depois, Zhou Tianji tentou se recompor. Sua expressão era complexa. Quando estava prestes a falar, ele viu Xiao Tian juntar as palmas das mãos, consertando milagrosamente a fenda espacial quebrada. Zhou Tianji engoliu com força, totalmente atônito. Será que ele é humano mesmo? Ele destruiu o espaço e pode consertá-lo de volta. Depois de consertar a fenda, Xiao Tian olhou para todos com uma expressão séria. Perdi a paciência agora mesmo, mas deixe-me lembrá-los. Este é um assunto sério. Chega de piadas e sorrisos. Tratem-no com a gravidade que ele merece. É tão difícil assim para vocês se arrependerem e fazerem a coisa certa? Xiao Tianji acenou com as mãos em pânico. Não, príncipe. Você entendeu errado. Eu aceito todas as condições que você impôs. Vamos nos certificar de que elas sejam cumpridas de forma satisfatória. Xiao Tian suspirou aliviado. Assim é melhor. Não estou sendo irracional. Desde que você admita sinceramente seus erros, estou disposto a lhe dar uma chance de começar de novo. Xiao Tianji assentiu vigorosamente com a cabeça. Fique tranquilo, príncipe. Nós nos desculparemos e nos arrependeremos sinceramente. No entanto, Xiao Tian riu de repente. Sobre a compensação de 18 bilhões, você precisará acrescentar mais 2 bilhões. Príncipe, por quê? Xiao Tianji ficou surpreso. Xiao Tian explicou com seriedade. Pense nisso, agora mesmo. Com aquele soco, eu o ajudei a eliminar um elemento nocivo de seu grupo. Uma taxa de 2 bilhões não é razoável? Xiao Tianji queria esganar Xiao Tian, pensando, como isso faz sentido? Você está ouvindo a si mesmo? No entanto, por fora, ele concordou prontamente. Ao ver isso, Xiao Tian ficou muito satisfeito. Eu sabia, com razão e emoção, você veria o erro de seus caminhos. Agora, entregue-o. Xiao Tianji parecia um pouco desnorteado. Príncipe Xiao, do que você está falando? A compensação. 20 bilhões de pedras espirituais de grau médio. Príncipe, 20 bilhões de pedras espirituais de grau médio é uma quantia enorme. Eu não carrego isso comigo. Preciso providenciar a entrega. Xiao Tian deu uma olhada na hora. Está bom. Faltam cerca de 3 horas para a primeira luz do amanhecer. É bastante tempo. Quando você tiver cumprido todas as minhas condições até o nascer do sol, poderemos ir à cidade imperial para pedir desculpas. Xiao Tianji, um pouco atordoado, perguntou a Xiao Tian, Príncipe Xiao, você está dizendo que eu preciso apresentar 20 bilhões de pedras espirituais